Você já se perguntou quem foi a esposa de Caim? É um mistério que muitos já tentaram resolver. A Bíblia, de forma surpreendente, não nos dá uma resposta clara. De onde ela veio, se os únicos humanos mencionados até então eram Adão, Eva e seus filhos Caim e Abel? A história fica ainda mais curiosa quando olhamos para detalhes escondidos nas Escrituras. Prepare-se para descobrir respostas que talvez você nunca tenha ouvido antes sobre este enigma antigo. Hoje vamos explorar quem foi a esposa de Caim e como ela surgiu. A história de Caim começa com seus pais, Adão e Eva, os primeiros seres humanos criados por Deus. Eles foram colocados no Jardim do Éden, um paraíso perfeito. Mas, como sabemos, a história deu uma reviravolta. Após a desobediência de Adão e Eva, eles foram expulsos do jardim e condenados a viver em um mundo repleto de dificuldades e dor. E é aqui que a história começa a tomar um rumo interessante. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim, o primogênito, e Abel. Mas algo terrível aconteceu. Caim, consumido pela inveja, cometeu o primeiro homicídio da história ao matar seu próprio irmão. Depois do assassinato de Abel, Deus confronta Caim e o amaldiçoa, mas ao invés de condená-lo à morte, ele o envia para vagar na terra de Nod, ao leste do Éden. Caim, marcado pela culpa, agora carrega o fardo de ser um fugitivo. É nesse ponto que surge um mistério profundo. A Bíblia nos diz que Caim fugiu para a terra de Nod, e em Gênesis 4:17 lemos: Caim conheceu sua mulher e ela concebeu e deu à luz Enoque. Mas quem era essa mulher? Até este ponto, a única família mencionada era a de Adão e Eva. Então, de onde ela veio? O que muitas pessoas não sabem é que a Bíblia nos dá pistas que às vezes passam despercebidas. Em Gênesis 5:4, lemos algo que pode nos ajudar a resolver esse mistério. E os dias de Adão, depois que gerou a Sete, foram 800 anos, e gerou filhos e filhas. Esse versículo, muitas vezes esquecido, revela que Adão e Eva tiveram muitos outros filhos além de Caim, Abel e Sete. Agora você pode estar se perguntando, mas por que a Bíblia não fala mais sobre esses filhos e filhas? Por que não temos os nomes ou detalhes sobre eles? A resposta pode estar no fato de que a Bíblia se concentra em contar os eventos que impactam diretamente a história da humanidade, como o pecado de Adão, o primeiro assassinato e a descendência de Sete, que levaria à linhagem de Noé e mais tarde de Cristo. Outro ponto fascinante é que naqueles primeiros dias da humanidade, o casamento entre irmãos era necessário para a sobrevivência e crescimento da população. Hoje isso nos parece estranho, mas naquela época, com o propósito de povoar a terra, isso era essencial. No entanto, mesmo sem detalhes específicos, podemos deduzir que essa esposa era, sem dúvida, uma das filhas de Adão e Eva. Se pensarmos bem, Caim foi banido para uma terra distante. Mas isso não significa que estava completamente isolado de outros descendentes de Adão que poderiam já estar espalhados pela região. Eles viviam por centenas de anos e a terra começou a se encher de pessoas rapidamente. E aqui está algo que poucos consideram. Ela nos dá uma pista de que a população estava crescendo rapidamente. A própria construção de cidades naquela época nos mostra que Caim e sua esposa não estavam sozinhos por muito tempo. Mas e se a esposa de Caim não fosse uma de suas irmãs? Existem algumas teorias interessantes que questionam essa ideia. Alguns estudiosos, ao longo dos séculos, sugeriram que poderiam haver outros seres humanos criados fora do Jardim do Éden. No entanto, essa teoria é controversa e não se encaixa muito bem com o que a Bíblia afirma sobre Adão e Eva serem os primeiros seres humanos. Outra possibilidade mais simbólica é que a esposa de Caim poderia representar o começo de uma nova sociedade marcada pela violência e pela necessidade de organização. Quando a Bíblia diz que Caim fundou uma cidade, isso pode indicar que ele se tornou o líder de uma nova geração, simbolizando a formação da civilização humana, já manchada pelo pecado e pelo derramamento de sangue. Seja como for, o mistério da esposa de Caim permanece. A Bíblia, como um livro cheio de simbolismos e significados profundos, às vezes deixa lacunas para que possamos refletir e explorar mais a fundo os seus ensinamentos. Embora o nome da esposa de Caim nunca seja mencionado e muitos detalhes fiquem escondidos nas entrelinhas, uma coisa é clara: a humanidade, mesmo após o primeiro pecado e o primeiro homicídio, continuou a se expandir e se organizar. A história de Caim nos ensina sobre as consequências do pecado, mas também sobre a capacidade de reconstruir e continuar. E agora a pergunta fica com você:
Quem você acha que foi a esposa de Caim? Será que era uma irmã, uma sobrinha ou algo mais misterioso? E qual é o significado por trás dessa figura tão enigmática? Deixe suas teorias nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias bíblicas repletas de mistérios e revelações. Até a próxima.